Apesar de ser um imposto que parece promover uma justiça tributária, a verdade é que ele teve poucas experiências internacionais e onde ele foi criado ele foi mal sucedido, ele teve resultados, infelizmente, diferentes daqueles que eram desejados. Por dois grandes motivos. Primeiro, porque não é simples definir o que é grande fortuna, o que trouxe muitas dúvidas nesses países onde o imposto foi criado. Mas, principalmente, o segundo motivo é que, em geral, os mais ricos, que são os detentores das grandes fortunas, têm condições de fazer planejamento tributário de modo que o patrimônio não fique no seu nome ou que o patrimônio seja transferido a outras localidades com menor tributação. E na prática, o que aconteceu? Não houve uma arrecadação relevante para o governo federal e, de outro, ainda houve fuga de capitais ou fuga dos próprios empresários que trocaram de país. Um exemplo que ficou bastante famoso, o Imposto sobre Grandes Fortunas foi instituído na França e lá houve uma fuga de artistas, inclusive, indo morar em outros países, como, por exemplo, o artista Gérard Depardieu, que foi morar na Rússia, onde a tributação, não existe tributação sobre grandes fortunas, o imposto sobre a renda é muito mais leve do que o imposto existente na França. Legal. Ô, Ricardo, vou aproveitar a pergunta do Adriano aqui e já vou complementar com uma minha. Ele perguntou do impacto se o impacto da reforma pode trazer algum reflexo já no curto prazo, diminuição do desemprego, aumento da capacidade produtiva das empresas. Só emendando uma pergunta que eu tinha separado isso aqui, é que assim, a gente viu que na reforma trabalhista, havia uma projeção de criação de empregos e tudo mais, só que as pessoas acabam esperando que isso seja refletido já no curto prazo, em poucos meses, em poucos anos. Porém, a gente sabe que essas reformas, inclusive, já tinham que ter sido feitas anteriormente e isso vai se refletir num longo prazo. Então, aproveitando a pergunta aqui do Adriano e já inteirando com a minha, essa reforma tributária, caso ela passe, os reflexos dela serão sentidos mais no longo prazo ou já deve ter uma ruptura de algum sistema, de alguma questão que já possa ser vista agora no curto prazo? Bem, vai depender muito do texto a ser encaminhado, a ser aprovado. Se for a reforma tributária do Congresso, que é profunda e altera a grande parte aí dos tributos no Brasil, os efeitos devem ser de médio e longo prazo, porque os impostos atuais eles não são extintos imediatamente, há um prazo de previsão de transição de 10 anos, durante os quais conviveremos com o novo imposto IBS e os impostos que já existem no Brasil e que serão objeto de fusão. Certamente haverá uma melhoria na riqueza e na produtividade no Brasil, devido à previsão de que em 10 anos teremos um sistema muito melhor, muito mais simplificado. No entanto, os efeitos devem ser sentidos em médio e longo prazo. Por sua vez, alterações pontuais, como a reforma do PIS e da COFINS enviada pelo governo, devem ter um efeito mais rápido na vida das empresas, porque reduz mais rapidamente o custo de conformidade de pagar impostos, aumenta a segurança jurídica específica do PIS e da COFINS e pode abrir caminho para outras medidas que o governo já anunciou que gostaria de levar adiante. É importante ressaltar, tanto a reforma do governo quanto a reforma do Congresso sofrem críticas porque elas têm embutidas, ainda que não de forma expressa, aumento de carga tributária, principalmente do setor de serviços, que hoje possui uma tributação, digamos assim, simplificada em relação às grandes empresas, o setor de serviços que, em geral, é composto de pequenas e médias empresas e que teria um aumento de custo de conformidade, ou seja, para conseguir apurar e pagar os impostos, e teria aumento de alíquota também. Isso pressionaria o setor de serviços, poderia pressionar os preços de serviços ao consumidor e, portanto, esse também é um tema que certamente, no momento adequado, vai ser objeto de muita discussão no Congresso, nas discussões de reforma tributária. Legal. A Ananda Vasconcelos vai fazer uma pergunta para você agora, Ricardo. Ricardo, a Amanda Merchioli, ela está perguntando aqui no chat do YouTube, ela falou: Ricardo, a reforma tributária deve impactar algo em imposto